O Concílio Vaticano II foi responsável por uma mudança na liturgia, uma reforma litúrgica. No entanto, assim como afirma João Paulo II e Bento XVI, houve alguns exageros. Esse é o nosso curso de liturgia e hoje nós vamos falar sobre a liturgia do Vaticano II, sobretudo alguns aspectos que foram demasiadamente exagerados na Sagrada Liturgia. Muito bem, a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre alguns exageros que aconteceram a partir da Sacrosanto Concílio, a reforma litúrgica dentro da Igreja do Concílio Vaticano II, foi que há uma compreensão que paira entre os fiéis ou até mesmo entre os sacerdotes, é que o Concílio Vaticano trouxe uma ruptura com a liturgia anterior, que é a liturgia tridentina, o que não é verdade. O Concílio Vaticano II faz sim algumas alterações, algumas mudanças no campo que ela mesma vai chamar, que é um campo circunstancial, que ora foi acrescentado coisas, ora foi retirada, e a liturgia do Vaticano II quis então retornar às fontes lá da era apostólica e sobretudo os escritos da patrística. Mas ela não quis romper com a compreensão e com tudo aquilo que a igreja já falou sobre sacramentos e sobre a liturgia, que também estava presente no Concílio de Trento há 500 anos atrás. Então não houve uma ruptura, houve sim umas mudanças, mas um acréscimo a essa liturgia, a ponto de reafirmar tudo aquilo que o Concílio de Trento ora tinha afirmado. Outro ponto muito debatido dentro da igreja é a questão da língua da liturgia, a língua litúrgica. Qual seria a língua vernácula ou o latim? O Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, nos ensina que a língua da igreja oficial é a língua latina, ou seja, é o latim, mas que o Sacrosanto Concílio permitiu que algumas partes da missa, como as leituras, as exortações, algumas orações, pudessem ser feitas na língua vernácula. No entanto, nós vemos o contrário, vemos que não se usa o latim para quase nada, nem para cantos, nem para orações populares e costumeiras, nem para o ordinário da missa, da qual todos já estamos praticamente acostumados, ato penitencial, creio, Pai Nosso, né? O Cordeiro de Deus, Agnus Dei. Então, o uso do latim caiu-se, enquanto na liturgia se pede que ela seja preservada, porque ainda é a língua da igreja, a língua litúrgica. Outra coisa a se observar é que o Concílio Vaticano II nos ensina que as igrejas, ora, foram demasiadamente preenchidas com elementos que fogem do foco, que é o altar, que é a celebração, que é a palavra, que é o sacrifício da missa. E por muitas vezes havia muito aspecto arquitetônico, imagens, que tirava o foco do altar do presbitério para a ação litúrgica. Então, o concílio nos ensina que o centro de uma igreja é o presbitério. Mas, após o Concílio Vaticano II, muitos padres, ao verem essa afirmação, acharam que se tinha que se desfazer de toda a arte sacra da igreja. É comum a história de que há 50 anos atrás padres tenham se desfeito, vendido ou até mesmo quebrado imagens, descartado imagens das igrejas. E tanto é que é verdade que os nossos projetos de igrejas novos já trazem uma igreja mais limpa e mais sem afrescos, sem pinturas, sem vitrais, sem imagens, sem altares laterais. Uma igreja muitas vezes lisa, própria sim de um estilo arquitetônico moderno, do qual nós vivemos hoje, mas também como esse esvaziamento da arte sacra, enquanto a igreja sempre comunicou a salvação também pelas artes. Outra coisa, uma má compreensão na liturgia, é o que nós chamamos de horizontalismo
superficial, que é, por entender um dos documentos do Vaticano II, a Lumen Gentium, diz que nós precisamos entender a eclesiologia pelos de baixo, pelo povo, né? Como uma eclesiologia de fato que olha para os de baixo, né? Claro que o Concílio Vaticano II não concebe uma hierarquia de que Papa esteja no topo de uma pirâmide hierárquica da Igreja, depois os bispos, clero, e depois o povo. Na verdade, vê com que cada um exerce uma função dentro da Igreja, exerce o seu papel dentro da Igreja. O padre, o povo, os bispos e assim por diante, assim, os diáconos. No entanto, esse olhar, sobretudo da América Latina, ao sofrimento do povo e por muitas questões que nós passamos, nós latino-americanos, inseriu-se na liturgia algumas lutas político-sociais, no qual a liturgia não cabe. Não cabe na liturgia luta política ou bandeiras sociais. Existe sim a promoção da vida humana, existe sim a catequese sobre a dignidade da vida, sobre a dignidade do homem e, sobretudo, sobre a dignidade da criação e das maravilhas de Deus, mas não usando da liturgia para artifício político. Isso na igreja é muito combatido, sobretudo com Bento XVI. Bom, essa foi mais uma aula do nosso curso de liturgia, onde nós falamos sobre alguns exageros que foram mal interpretados através do Concílio Vaticano II. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva neste canal, ative as notificações, mas também acompanhe o nosso grupo de liturgia lá no WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo.